amados, boa noite, graça e paz. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nessa noite de domingo, o dia 31 de maio de 2020, nós queremos fazer uma reflexão com vocês sobre a parábola do bom samaritano. É uma passagem bíblica muito conhecida. Muitas pessoas, quando se fala de boas ações, de amor ao próximo, gostam de fazer pregações, exposições sobre a parábola do bom samaritano. E hoje eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Queria pedir que vocês pudessem nos ajudar, tá? Nos dando uma força, queridos. Compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, tá? Vocês vão receber o link lá no YouTube, lá, tá? Comentando também, tá certo? Alan Vieira, Fé e Esperança, tá lá no YouTube, certo? Você vai lá na nossa conta, você pode curtir, você pode compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, tá certo? E vocês assim vão estar nos ajudando, a estar partilhando da palavra de Deus. Porque o nosso foco aqui, queridos, não é falar de religião, não é criticar a religião de ninguém. O nosso foco aqui é trazer uma mensagem de fé e de esperança. E essa mensagem de fé e de esperança só existe em Deus, por Cristo Jesus o Senhor, que foi o Filho de Deus, que Deus deu para que morresse por nós lá na cruz do Calvário, e Ele fez essa ligação da terra com Deus e de Deus com a terra, ou seja, do homem com Deus e de Deus com o homem. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está aqui até que Jesus Cristo volte, até que se dê a volta do Filho de Deus. E eu queria pedir para vocês, queridos, nos ajudar e nos ajudar em oração também, queridos. Amém? Nos ajudar em oração. Vamos lá? Então, muito bem, a nossa reflexão hoje, queridos, será sobre a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentá-lo disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, nos últimos 3 versos, nós podemos comparar o amor do bom samaritano ao amor de Jesus. Pois muitas vezes, queridos, Jesus nos acha caído, cheio de feridas, causada pelo salteador de nossas almas, no caminho da vida. Então ele nos derrama do seu bálsamo,
né, o diabo, né, as mazelas do tempo presente, tantas coisas que nós enfrentamos, tantas lutas, né, tantas setas, tantos dardos inflamados do maligno, tanta fúria de Satanás para destruir para o ser humano, para causar mal ao ser humano, né, tantas outras coisas, tantos inimigos que se levantam, né? E aí, queridos, o Senhor nos encontra feridos, né? E essas feridas são causadas pelo salteador maior, que é Satanás, por aqueles que se levantam muitas vezes com palavras duras contra nós, por tantas situações de dificuldade que a gente passa no nosso tempo presente, né? Ou seja, querido, e Jesus, né, ao nos encontrar no caminho da vida, muitas vezes, quando nós já não temos quase mais nem fôlego de vida, nem esperança e nem coragem para seguir em frente, né? A primeira coisa que Jesus faz é derramar o seu bálsamo e curar as nossas feridas. E nos leva a uma estalagem, ou seja, a uma igreja, e como fez o samaritano ao hospedeiro Jesus, dá aos pastores e irmãos condições para cuidar do ferido até que ele volte. E ainda hoje nos faz a mesma promessa. Ou seja, cuide dele. E tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Porém, queridos, né, será que estamos cuidando destas almas feridas? Ou estamos fazendo como o sacerdote, que vendo passou do lado e foi embora? Ou como o levita, que chegou àquele lugar, viu aquele homem naquela situação, passou de lado e foi embora. Queridos, quantos sacerdotes e levitas hoje passam do lado quando se deparam com um irmão caído à beira do caminho? E quantos de nós negligenciamos estes mandamentos de Deus dia após dia em nossas vidas, né? Aí, queridos, nós vamos lembrar também, né, de outra parábola para complementar essa, a do servo vigilante. Está em Lucas 12, ou seja, versículo 35 e diante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o Senhor, o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se o servirá. Quem quer venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai, pois, também apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Responderam o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em teu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber, e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas os que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem é muito dado, muito lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá.
Ou seja, queridos, como nós estamos vendo aqui, né, primeiro a gente vê o exemplo do bom samaritano, depois vem a questão do servo fiel e do infiel. Né? O infiel, ele sabe que o seu Senhor vem naquele dia, mas ele não está nem aí, ele deixa tudo para lá. O fiel não sabe, porém se mantém vigilante, aguardando que aquele seu Senhor volte. É assim, queridos, que nós temos que continuar. É assim, queridos, que nós temos que estar vigilantes, aguardando, esperando no Senhor, tá? Para que no bom dia do Senhor, né, nós possamos não sermos achados, né, em imprudências, não sermos achados em delitos, em faltas graves que venham nos fazer sermos lançados com os infiéis, mas que nós venhamos, queridos, a estarmos atentos, né, cumprindo os bons mandamentos do Senhor, né, e que assim quando Ele voltar, Ele vier, Ele possa nos achar, e assim nós irmos desfrutar dos seus tesouros eternos. É assim que o Senhor quer de nós, é assim que o Senhor, né, espera que nós possamos fazer, queridos. Não adianta, queridos, nós dizermos que somos cristãos, enquanto nós não amamos aqueles irmãos, muitas vezes só porque um irmão pecou, errou, caiu, está em falha, está em falta. Ou seja, queridos, não adianta nós dizer que amamos a Deus, se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos. Nós estamos passando por tempos difíceis na nossa nação e no mundo afora. O amor esfriou. Boa parte da igreja, em sua maioria, perdeu a visão do chamado de Deus para a sua vida. Chamado, ou seja, celestial, de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, resgatar essas vidas, cuidar dessas vidas, amparar, amar essas vidas, né? Para que no bom dia do Senhor, na volta do Senhor, essas pessoas possam estar bem alimentadas, bem guardadas, né? Bem instruídas. Mas aí, queridos, né? Hoje, o que infelizmente nós estamos vendo, o amor esfriou, né? Deixa para lá, deixa Deus trabalhar, deixa não sei o que, irmão. O mesmo bom samaritano que houve naquela época é o que tem que haver em nossas vidas, nós que aceitamos a Jesus. Se nós dizemos que aceitamos a Jesus e que os frutos de Cristo não exalam como um bom perfume as narinas de Deus, essas pessoas não podem dizer que verdadeiramente tiveram um encontro real com Jesus Cristo, querido. Né? Ou seja, aquele que nasce em Cristo, nova criatura é. E o nova criatura ser significa que as coisas do alto, as coisas de Deus, são aquelas que fervem dentro de nós. São aquelas que pulsam fortemente no nosso coração, querido. Né? Não são ideias neonazistas, de muitas vezes que a gente vê em certos irmãos, aquela questão até mesmo relacionada à questão do ladrão. Jesus, quando estava ali na cruz, tinha os dois ladrões. Um diz: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Queridos, a frase bandido bom é bandido morto é para o mundo, é para o mundano, não é para o cristão, não é para a igreja cristã. Não, querido, é para o mundo. É uma frase mundana. Isso aí é para o mundo. A frase contra os homossexuais, que vão tudo queimar, é esse bando disso ou daquilo, das lésbicas, bando disso e daquilo, queridos, isso é para o mundo. Os travestis, muitas vezes pessoas que estão na marginalidade, na criminalidade, no tráfico, as prostitutas, os garotos de programa, aqueles que estão nos vícios do álcool, das drogas. Nós, queridos, temos que olhar essas vidas e chorar por essas vidas que estão perecendo, nos entristecer
doeu os nossos corações por essas vidas que estão andando passos largos para a perdição. E longe de Jesus, e longe do propósito que Deus os criou, os chamou. Porque Jesus, querido, não morreu para os bons, para os sãos, para os que se acham direitos, para os que se acham que já estão com a sua coroa garantida. Jesus morreu para esse pobre coitado que tinha apanhado, que estava ali agonizando, morre e não morre, na beira daquela estrada. Foi para essa vida que Deus morreu, que Jesus morreu. É por essas vidas que Jesus se deu, se entregou. Pelo bom, talvez alguém até ache normal querer morrer. Agora, por essas pessoas desprezadas, quem irá morrer por elas? Queridos, o amor de Deus, ele não é como os nossos olhos humanos veem, e nem como o nosso coração carnal tende a querer que seja ou querer determinar. Do mesmo jeito que eu e você estávamos abatidos, perdidos, tristes, vis, em uma situação, quem sabe, talvez até pior do que aqueles que hoje nós vemos que não tem solução, que não tem salvação para eles, mas foi nessa situação que o Senhor nos alcançou, nos resgatou e nos deu a oportunidade de hoje nós estarmos aqui. De hoje nós dizermos que até aqui nos tem ajudado ao Senhor. De hoje nós estamos aqui para dizer que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo. Que a tua vida não vai terminar assim, que Ele tem um propósito de vitória, que Ele pode mudar a tua história, que Ele vai mudar o teu estado. Você não vai terminar assim. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Então, ou seja, infelizmente, queridos, muitos são os que estão despercebidos, achando que o Senhor tardará a voltar e fazer a obra, e fazem a obra de qualquer maneira. Quantos, ao invés de curar as feridas das ovelhas perdidas e conduzi-las ao aprisco, têm simplesmente se apoderado das lãs, das ovelhas, e quando elas pensam que encontraram um pastor, descobrem que não passavam de um mercenário, que ferindo-as, deixa à beira da estrada da vida. Muitas vezes, nós estamos vendo, querido, algo terrível está acontecendo no Brasil, querido. Um envolvimento, infelizmente, da igreja com a política radical, neonazista de extrema direita, e esquecendo aqueles que estão perdidos, e esquecendo de fazer a boa obra, e esquecendo de orar. Queridos, Deus não precisa de um presidente de extrema direita, ultra radical, de um conservador, de um de extrema esquerda, de centro. Não. Deus precisa de uma igreja que foi enquadrada no Evangelho de Jesus Cristo para resgatar as vidas que estão perecendo, que estão sofrendo, ir lá aos servos, ir lá aos que estão apanhando do mundo, ir lá aos que estão tristes, vis, abatidos, amargurados, desprezados, e resgatar essas vidas, amando a eles como o bom samaritano amou, cuidando deles como o bom samaritano cuidou. É isso que o Senhor espera de nós, querido. É isso que o Senhor requer de nós. Queridos, que ousemos não só amar ao próximo, mas que ousemos, ó meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a orar por essa nação. A nossa nação está precisando urgente de oração. Está precisando urgente que Deus venha sarar essa nação.
Que Deus venha mudar a trajetória, os rumos aos quais essa nação está metida. E a situação de calamidade e de desgraça total que a nossa nação, infelizmente, está andando a passos largos com o modelo irresponsável de política nazista que temos aí. Temos pessoas aí que se dizem cristãs, com títulos de pastora, de pastores, fazendo um símbolo nazista, tomando leite, um copo de leite. Que coisa triste, queridos. Não é isso que o Senhor requer de nós, querido. Não é essa a igreja que o Senhor está esperando de nós. Não é a igreja do mordomo infiel. Não é a igreja daquele sacerdote. Não é a igreja daquele levita. Mas é a igreja que se preocupa com os perdidos. É a igreja que não precisa da política, mas precisa de Jesus para resolver as suas causas. É a igreja que caminha em oração, unida na fé, no partir do pão, na comunhão. É isso, querido, que nós temos que fazer como igreja. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, te fortaleça e te guarde, guarde a você e a sua família, debaixo do sangue de Jesus e na graça dele até que Cristo volte. Que Deus os abençoe no nome de Jesus e um abraço fraterno.